Om Namah Shivaya, Namastê, Om. Que você esteja muito bem. Eu sou Edson Danieli, professor de Yoga do Shankara Yoga. Essa é a nossa série de meditações diárias do livro do Swami Shivananda. E hoje a gente vai falar da meditação do dia 20, que é Mantenha-se firme. Quando a mente está sátvica, você terá vislumbres e lampejos de intuição. Você vai compor poemas e entender o significado dos Upanishads lindamente. Mas essa etapa não vai durar muito. Tamas e Rajas tentarão entrar na fábrica mental. No início, o estágio de progresso pode ser como o de uma rã, nunca estável e contínua. Você pode pensar que quase alcançou a meta e a experiência para os próximos 16 ou 20 dias. Sustente intensamente o Vairagya e pratique intenso sadhana. A gente fala quase todos os dias aqui dos gunas, então vamos repetir, porque é bom que o conceito esteja bem claro. 3 qualidades que compõem o mundo, que a gente conhece. A qualidade do tamas, que é a letargia ou a inércia. A qualidade do rajas, que é a paixão, o apego e a hiperatividade. E a junção dessas duas qualidades, em perfeita harmonia, causa um equilíbrio que a gente chama de qualidade sátvica, que é a pureza e o equilíbrio em si, desses dois extremos. Então tudo nesse mundo de Maya que a gente conhece é composto dessas 3 qualidades. Um pouco mais de tamas, um pouco mais de rajas, um pouco mais de sattva, dependendo do que a gente está falando. Isso envolve, por exemplo, os alimentos, as coisas que a gente ingere. Isso vai afetar a sua vibração, isso vai afetar quem você é, vai afetar principalmente a sua mente. Então, por exemplo, se você tomar muito café, que é um estimulante, você vai ter uma mente muito mais rajásica do que sátvica ou do que tamásica. Então, muito café, você fica com a mente hiperativa. Provavelmente você vai se identificar com atividades físicas ou coisas que deixam você assim mais alerta, mais ativo. Já outras pessoas têm um estilo de vida que as escolhas das atividades, dos pensamentos e também da alimentação levam essa pessoa para uma qualidade mais tamásica. Então é a pessoa que de repente se movimenta menos, ingere mais as coisas que têm o processamento no organismo mais difícil, exige mais do organismo, então você sente aquela puxada para baixo. E onde que isso interfere na nossa vida? Se a gente está falando de evolução espiritual, se a gente está falando de sentar e meditar para conseguir fazer o trabalho de expansão de consciência, para a gente ser melhor, é muito importante a gente ter atenção nessas 3 qualidades e observar como que a gente está durante o dia. Porque a gente nunca é ou sátvico, ou tamásico, ou rajásico o tempo todo. A gente navega por essas 3 qualidades o tempo todo, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A ideia é que, se você busca um trabalho de evolução espiritual, você faça escolhas na sua vida para que você fique no sattva o maior tempo possível. Então, por exemplo, a gente acorda, a gente está com sono ainda, você está num estado tamásico. Se você já sai da cama e toma um café, por exemplo, você pula já para o rajas. A gente só atinge o estado sátvico quando sai do tamas, passa para o rajas e aí você consegue controlar um pouquinho, desce um pouquinho e está no equilíbrio no estado sátvico. O que leva você para o estado sátvico? Alimentação, de preferência vegetariana, coisas não processadas e naturais, que tem mais prana, exige menos do seu organismo. E também orações, pensamentos, trabalho para o próximo, controle do ego, autocontrole, uma fala dócil, tudo que faz você andar no caminho do meio da vida. Outro dia nós falamos numa meditação sobre o caminho da navalha, ou seja, evitar os extremos. Então a meditação de hoje fala isso, mantenha-se firme, porque quando você começa esse trabalho, se purifica, começa a praticar yoga, faz orações, começa a meditar, você sente uma diferença muito clara do seu estado vibracional da mente. E você sente os benefícios desse estado sátvico. Você fala, poxa, que legal, quero sentir isso para sempre. E a meditação está falando que isso é muito difícil. Algumas pessoas cometem o pequeno deslize de achar que essa sensação, uma vez que você sentiu, ela vai permanecer para sempre. Mas não. A meditação de hoje alerta a gente sobre isso. Tamas e rajas, eles fazem parte desse mundo, a gente interage com eles o tempo todo
Então, não ache que você já atingiu um estado sátivico permanente, mas também quando você perceber que algum dia falhou o seu trabalho espiritual, não desista, não abra mão, apenas tenha força de vontade para voltar para aquele estado sátivico, o estado de equilíbrio. Então, para a gente encerrar aqui a nossa meditação, vamos reler a última frase, que vai ser a meditação do dia. Sustente intensamente o Vairagya e pratique intenso sadhana. Vairagya é o desapego. Então, quanto mais você trabalhar o seu desapego durante o seu dia, durante a sua vida, mais isso te leva para o estado sátvico. Lembra que apego é uma característica do estado rajásico. Já o sadhana é a disciplina da sua prática espiritual. Então, além de trabalhar o desapego, mantenha as suas orações, mantenha as meditações, mantenha o olhar de compaixão, generosidade, caridade para o próximo. Tudo isso te tira do tamas, porque é uma ação, né? Tamas é quando não tem ação, e sem o apego. Então, essa última frase, ela resume bem. Não fique no apego, no rajas, mas faça alguma coisa, não fique no tamas. Então, a sua prática espiritual, o seu sadhana, ele é muito necessário. Como que está a sua prática espiritual? Como que está o seu olhar para a questão do desapego das coisas e do resultado das ações? Apego não é bom, apego é sofrimento. Vamos meditar nisso hoje, então? Om Namah Shivaya, Namastê. Um excelente dia para você. Até a próxima meditação. Seja bom, pratique o bem.